Olha, gente, vamos falar agora sobre um outro assunto também muito importante, principalmente nessa época de pandemia, loucura total, muita gente com home office ou trabalhando de forma diferenciada, e manter a tal da saúde mental dos colaboradores é essencial para que eles tenham um bom desempenho no trabalho. E aí, muitos podem pensar, por exemplo, que atividades operacionais e que não são, muitas vezes, intelectuais, são completamente separadas do subjetivo. Mas isso é um equívoco. É impossível eliminar o fator humano do ato laboral. Essa é que é a grande verdade. O que é preciso, então, fazer é saber, de fato, administrar essa variável tão complexa, hein? Esse é o assunto do dia da nossa pausa gostosa do café. Para nos ajudar, evidentemente, ela já está aqui com a sua bela cutis, doutora Solange Costa Ferro, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a todos que nos assistem. Doutora Solange, eu fiz questão de trazer esse tema para cá, né, porque tem muita gente aí que realmente anda desequilibrado, a sua saúde mental está desequilibrada e isso acaba aqui causando um efeito muito negativo no resultado do próprio trabalho, né? Como é que a gente pode, de fato, manter esse equilíbrio mental no ambiente de trabalho? Como é que a psicologia fala disso? Então, né, a psicologia nas empresas, né, visa o bem-estar físico e mental na prevenção. Então, assim, porque, como você mesmo disse, não existe ato laboral sem um ser humano, não existe. E a gente sempre vai estar preocupado com esse ser humano. Então, as empresas têm que investir nesse capital humano. E a gente percebeu na pandemia que isso, pelo fato da pressão, do medo, das inseguranças, de uma série de... Porque o ser humano, ele precisa de segurança nas suas relações, sejam elas quais forem, de trabalho, relacionamento, em casa, ele precisa de segurança. E isso, na pandemia, a gente sentiu que muitas pessoas tiveram esse tipo de insegurança, né? Se iam ficar no emprego ou não. A incerteza do futuro. A incerteza do futuro, né? E interessante que eu vim agora no rádio ouvindo que o remédio mais vendido em Maceió, em Alagoas, foi um calmante. Não foi para a Covid-19. Então, assim, a psicologia, ela tem que estar à frente disso para orientar os chefes, né, os gerentes, né, a importância desse ser humano, desse ser que está lá naquela linha de frente, né, na linha de produção, né, porque assim, as pressões, o estresse, eles têm muita consequência. E como é que as empresas devem trabalhar nesse sentido? O que é que a psicologia orienta a essas empresas? Então, eu acho que é uma escuta também, né, desse funcionário, desse colaborador, qual é a dificuldade dele, né? Fazer grupos, né, fazer incentivos, acho que reuniões motivacionais para ajudar essa pessoa, porque assim, é muito difícil você trabalhar numa empresa em que você não é visto, você não é ouvido, você não é, né, escutado. Então, assim, a psicologia, eu trabalhei mais de 20 anos em RH, então, assim, o RH tem que estar muito atuante nessas empresas, né? Empresas grandes. Tem que ter ouvidos para ouvir e olhos para enxergar. Exatamente, né? Para ouvir e sentir o que esse funcionário, o que esse colaborador tá com dificuldade, né? O que a gente pode ajudá-lo? Porque a gente tem que entender que toda pessoa tem uma história fora da empresa. Tem um filho que está doente, tem uma mãe que está doente. O que a gente pode ajudar, né? Então, acho que as empresas hoje, elas devem pensar que o maior capital que elas têm é o ser humano. Porque não tem, assim, às vezes a pessoa fala, o maquinário, isso é uma máquina né, muito cara. Você pode colocar um computador de altíssima geração, se ele não for operado ou aquele dado não for implementado, alimentado por nós, seres humanos, essa máquina
perde o sentido, né? Exatamente. E uma coisa interessante, assim, por exemplo, a gente fala na linha de frente hoje, a gente está falando dos médicos, enfermeiros, né? Eles estão sofrendo muito também com essa pandemia, né? Acho que a classe que está mais sofrendo são eles, né? Porque, assim, o médico, ele foi preparado para salvar vidas. E quantas vidas nós estamos perdendo, né? Então, isso para o médico, o enfermeiro, todos os técnicos, é muito difícil. A gente tem recebido muita demanda, assim, já veio nos meus grupos, né, de psicólogos, se a gente podia atender médicos e enfermeiros lá do Amazonas, porque está um caos realmente, né? Então a gente tem feito esse trabalho online para atender, né, essas demandas que estão vindo, né? Eu acho que o fato da pandemia, como eu ouvi agora há pouco, trouxe essa questão para a saúde mental, né, também. Que muitas vezes ficava ali em segundo, terceiro plano, né? Ou assim, discriminada, ou então assim, é doido mesmo. E não é isso, minha gente, ninguém é doido, né? Aliás, todo mundo tem um pouquinho, né? Médico, poeta e louco e treinador de futebol, todo mundo tem um pouco. Mas faz parte da gente querer restaurar essa saúde mental, né? Esse saber o equilíbrio entre as pressões do trabalho, né? E o que a gente pode se melhorar, né? Olha, esse é um assunto que a gente ficava aqui o programa inteiro, porque exige de fato uma boa discussão e o aprofundamento desses assuntos, causar um debate é importante, porque tira muitas vezes daquilo que está nas universidades, né, que também estão nos consultórios. Essa é a nossa função, é trazer sempre temas importantes e expandir para que você possa aprender um pouco mais com a doutora Solange Guastaferro. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, uma ótima semana para você e para vocês que estão nos assistindo. É carnaval, mas ainda a gente não pode se aglomerar, né? Tomem cuidado, o vírus está aí, então vamos prestar atenção muito nisso. E muito em breve nós vamos ter aí novidades com a participação também da doutora Solange Guastaferro. Estamos já redesenhando tudo bonitinho. Vai ficar bacana. Obrigado, doutora Solange.